A natureza quântica dos átomos. Você provavelmente cresceu acreditando que átomos são coisas reais, pequenas esferas sólidas, talvez, ou sistemas solares em miniatura com elétrons orbitando núcleos como planetas ao redor do Sol. Essa é a imagem que nos ensinam na escola, a metáfora que usamos para dar sentido ao mundo microscópico. Mas preciso ser honesto com você. Depois de 50 anos pensando sobre mecânica quântica, estudando a estrutura fundamental da matéria e tentando entender o que realmente acontece no nível mais básico da realidade, cheguei a uma conclusão perturbadora. Átomos não são objetos no sentido comum da palavra. Eles não têm localização definida, não possuem trajetórias determinadas e, talvez o mais chocante de tudo, eles não existem como entidades independentes até que você interaja com eles. O que chamamos de átomo é, na verdade, uma abstração matemática, uma função de onda que descreve probabilidades, não certezas. E isso não é filosofia barata ou interpretação exótica da física. É simplesmente o que a matemática e os experimentos nos dizem, repetidamente, há mais de um século. Deixe eu começar pelo básico, porque precisamos construir esse entendimento do zero. Quando falamos de um elétron em um átomo de hidrogênio, o exemplo mais simples possível, não estamos falando de uma bolinha carregada circulando um núcleo. Estamos falando de uma função de onda, representada matematicamente pela letra grega π, que se espalha pelo espaço ao redor do núcleo. Essa função de onda não nos diz onde o elétron está. Ela nos diz onde o elétron poderia ser encontrado se você fizesse uma medição. E o quadrado do módulo dessa função de onda, em qualquer ponto do espaço, nos dá a probabilidade de encontrar o elétron naquele ponto. Mas antes da medição, antes da interação, o elétron não está em nenhum lugar específico. Ele está, de certa forma, impossível de visualizar com nossa intuição macroscópica, em todos os lugares permitidos pela função de onda simultaneamente. Isso é o que chamamos de superposição quântica, e não é uma limitação do nosso conhecimento. É a descrição mais precisa que temos da realidade fundamental. Agora, você pode estar pensando, isso é só porque não conseguimos medir com precisão suficiente, certo? Se tivéssemos instrumentos melhores, poderíamos descobrir onde o elétron realmente está. Essa foi exatamente a objeção que Einstein levantou. Ele achava que a mecânica quântica estava incompleta e que deveria haver variáveis ocultas determinando onde as partículas realmente estão. E nós simplesmente não tínhamos acesso a essas variáveis. Mas Einstein estava errado, e sabemos disso não por opinião, mas por experimentos. O Teorema de Bell e os experimentos subsequentes de Aspect nos anos 80 mostraram de forma conclusiva que não existem variáveis ocultas locais. A indeterminação quântica é real, não é ignorância nossa. Quando um elétron está em superposição, ele genuinamente não tem uma posição definida. Não é que não saibamos onde ele está, é que a pergunta sobre onde ele está não tem resposta até que uma medição seja feita. Vamos falar de números concretos, porque isso torna tudo mais real. Um átomo de hidrogênio tem um raio de Bohr de aproximadamente 0,529 angstroms, ou seja, 5,29 vezes 10 elevado a menos 11 metros. E esse é o tamanho característico da nuvem de probabilidade do elétron no estado fundamental. Mas o elétron em si, se é que podemos falar dele como uma partícula pontual, não está localizado em nenhum ponto específico dentro dessa região. Ele está distribuído. Agora, suponha que você queira localizar esse elétron com precisão. Você prepara um experimento extremamente sofisticado que pode determinar a posição do elétron com uma incerteza de, digamos, 10 elevado a menos 11 metros, cerca de 1/10 do raio de Bohr. O princípio da incerteza de Heisenberg entra em ação aqui, e ele nos diz algo fundamental sobre a realidade.
Esse princípio estabelece que o produto da incerteza na posição pela incerteza no momento deve ser maior ou igual a uma constante dividida por 2, onde essa constante é a constante de Planck reduzida, e aproximadamente 1,05 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo. Fazendo as contas, se você restringe a incerteza na posição para 10 elevado a menos 11 metros, a incerteza no momento deve ser pelo menos 1,05 vezes 10 elevado a menos 34, dividido por 10 elevado a menos 11, o que dá aproximadamente 10 elevado a menos 23 kg metros por segundo. Para um elétron com massa de 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg, isso se traduz em uma incerteza na velocidade de mais de 10 elevado a 7 metros por segundo, ou seja, cerca de 3% da velocidade da luz. Pense nisso. Ao tentar localizar o elétron com precisão, você torna seu momento completamente indefinido. Ele poderia estar se movendo em qualquer direção com velocidades da ordem de milhões de metros por segundo, e isso não é um problema técnico. Não é que precisemos de equipamentos melhores, é que a própria natureza proíbe que posição e momento sejam simultaneamente bem definidos. A realidade no nível quântico é fundamentalmente difusa, nebulosa, probabilística. Agora vamos abordar outra questão que destrói ainda mais a noção de átomos como objetos sólidos: o comportamento ondulatório das partículas. Louis de Broglie propôs em 1923 que toda partícula tem uma onda associada a ela, com um comprimento de onda dado por lambda igual a AH dividido por P, onde H é a constante de Planck e P é o momento da partícula. Para partículas macroscópicas como bolas de tênis ou até grãos de poeira, esse comprimento de onda é absurdamente pequeno, inobservável. Mas para elétrons em átomos, o comprimento de onda de de Broglie é da mesma ordem de grandeza que o tamanho do átomo. Isso significa que o elétron não pode ser pensado como uma partícula localizada. Ele precisa ser pensado como uma onda estacionária ao redor do núcleo. Os orbitais atômicos que você vê em livros de química, aquelas formas esféricas, lobulares, complicadas, não são trajetórias, são padrões de ondas estacionárias, lugares onde a função de onda tem amplitude significativa. Quando você realmente visualiza isso matematicamente, percebe que um elétron no orbital esse, o mais simples, tem uma função de onda que decai exponencialmente à medida que você se afasta do núcleo, mas que se estende tecnicamente até o infinito. Claro, a probabilidade de encontrar o elétron a 10 metros de distância do núcleo é ridiculamente pequena, a menor que 10 elevado a menos 1 bilhão, talvez, mas não é zero. Matematicamente, o elétron está parcialmente lá. Sua existência está espalhada pelo espaço inteiro, embora concentrada fortemente perto do núcleo. Isso simplesmente não se parece com um objeto no sentido cotidiano. Um objeto tem bordas definidas, tem uma localização. Um elétron não tem nenhuma dessas coisas. E a situação fica ainda mais estranha quando consideramos múltiplos elétrons. Em um átomo de hélio, você tem 2 elétrons, mas esses 2 elétrons não são distinguíveis. Eles são idênticos, e a mecânica quântica nos diz que partículas idênticas são fundamentalmente indistinguíveis. Você não pode colocar etiquetas neles e dizer: este é o elétron número 1, e aquele é o elétron número 2. E a função de onda do sistema tem que ser antissimétrica sob a troca dos 2 elétrons, o que significa que ela muda de sinal quando você troca as partículas. Isso leva ao princípio de exclusão de Pauli, que impede que 2 elétrons ocupem exatamente o mesmo estado quântico. Mas aqui está a parte estranha. Essa indistinguibilidade não é apenas um limite do nosso conhecimento. Não é que não consigamos distinguir os elétrons na prática, é que eles são genuinamente, ontologicamente, indistinguíveis.
A natureza não mantém registro de qual elétron é qual. Em um átomo de carbono com 6 elétrons, você não tem 6 objetos individuais identificáveis. Você tem um único sistema quântico descrito por uma função de onda de 6 partículas que deve ser antissimétrica sob todas as trocas possíveis. Os elétrons perdem sua individualidade. Eles se tornam partes inseparáveis de um todo maior, e quanto mais elétrons você adiciona, mais complicada fica a função de onda. Para um átomo de ferro com 26 elétrons, você precisa de uma função de onda em um espaço de configuração de 78 dimensões, 3 dimensões espaciais para cada elétron. Esse espaço é matematicamente necessário para descrever o sistema, mas é completamente impossível de visualizar. Vamos falar agora sobre energia. Uma das coisas mais características dos átomos é que seus níveis de energia são quantizados, discretos. Um elétron em um átomo de hidrogênio pode estar no estado fundamental com energia de menos 13,6 elétronvolts, ou no primeiro estado excitado com menos 3,4 elétronvolts, ou em outros níveis específicos, mas não pode ter valores de energia intermediários. Isso não acontece porque existe alguma força misteriosa empurrando o elétron para esses níveis. Acontece porque as únicas soluções matematicamente consistentes da equação de Schrödinger para um elétron em um potencial coulombiano correspondem a essas energias específicas. É como as frequências permitidas de uma corda de violão. Você só pode ter ondas estacionárias que se encaixam nas condições de contorno, e essas ondas estacionárias têm frequências discretas. Os níveis de energia de átomos são essencialmente frequências de ondas quânticas que se encaixam nas condições impostas pelo potencial nuclear. Agora, quando um elétron transita de um nível de energia mais alto para um mais baixo, dizemos que ele emite um fóton. Mas o que realmente está acontecendo? O elétron não está pulando de um lugar para outro como uma bola quicando entre prateleiras. A função de onda do sistema inteiro, elétron mais campo eletromagnético, está evoluindo continuamente de acordo com a equação de Schrödinger. Inicialmente, a função de onda tem o elétron no estado excitado e nenhum fóton presente. Depois de algum tempo, devido ao acoplamento entre o elétron e o campo eletromagnético, a função de onda evolui para um estado onde o elétron está no estado fundamental e há um fóton presente com energia igual à diferença entre os níveis. Durante o processo de transição, o sistema está em superposição de ter o elétron excitado e não ter fóton, e de ter o elétron no estado fundamental com um fóton. Não há um momento definido em que a transição acontece. Ela acontece gradualmente, probabilisticamente, ao longo de uma escala de tempo característica que depende das constantes de acoplamento. E se você tentar observar o elétron durante a transição, você colapsa a função de onda e força o sistema a escolher um dos estados possíveis. Isso ilustra algo fundamental. Átomos não são máquinas clássicas com engrenagens e alavancas. São sistemas quânticos cujo comportamento é governado por evolução de funções de onda em espaços abstratos de Hilbert. Vamos abordar algo que realmente demonstra a não localidade quântica, o emaranhamento. Suponha que você tenha 2 átomos de hidrogênio que interagiram no passado de tal forma que seus elétrons ficaram emaranhados. Agora você separa esses átomos por uma grande distância, digamos 1 quilômetro. A função de onda do sistema de 2 elétrons não pode ser escrita como um produto de funções de onda individuais. Ela é uma soma de produtos, uma superposição. Se você medir o spin do primeiro elétron e encontrá-lo apontando para cima, a função de onda colapsa instantaneamente de tal forma que, se você medir o spin do segundo elétron na mesma direção, você o encontrará apontando para baixo. Isso acontece instantaneamente, mais rápido do que a luz poderia viajar entre os átomos. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e odiava a ideia. Mas os experimentos de Aspect confirmaram que isso realmente acontece. Não há nenhum sinal sendo enviado entre as partículas.
Não há violação da relatividade no sentido de transmissão de informação. O que há é uma correlação não local que simplesmente existe na estrutura da função de onda. E os dois elétrons, mesmo separados por distâncias macroscópicas, continuam sendo partes de um único sistema quântico indivisível. Eles não têm estados individuais definidos até que uma medição seja feita. A realidade do sistema é não local. Outro fenômeno que desafia completamente a intuição clássica é o tunelamento quântico. Imagine que um elétron em um átomo está confinado por uma barreira de potencial, uma região onde a energia potencial é maior que a energia total do elétron. Classicamente, o elétron nunca poderia escapar dessa região. Seria como uma bola rolando em um vale e não tendo energia suficiente para subir a montanha ao redor. Mas, quanticamente, há uma probabilidade finita de que o elétron seja encontrado do outro lado da barreira. E a matemática nos mostra que, durante o processo de tunelamento, não há um caminho clássico que o elétron segue. Ele não atravessa a barreira no sentido comum. A função de onda penetra exponencialmente na região classicamente proibida, e há uma amplitude finita de encontrar o elétron do outro lado. Quando você faz as contas para uma barreira típica em um átomo, digamos uma barreira de altura 5 eletronvolts e largura 0,5 nanômetros, a probabilidade de tunelamento pode ser algo como 10 elevado a menos 10 por tentativa. Mas em escalas atômicas, com frequências de tentativa da ordem de 10 elevado a 15 vezes por segundo, isso pode resultar em tunelamento observável, em escalas de tempo de milissegundos. E isso acontece. Diodos túnel, microscópios de tunelamento, decaimento radioativo alfa. Todos esses fenômenos dependem de tunelamento quântico. Partículas atravessando barreiras que não deveriam conseguir atravessar. Como isso faz sentido se pensarmos em elétrons como pequenas bolas sólidas? Não faz. Só faz sentido se aceitarmos que elétrons são descritos por funções de onda que não respeitam as fronteiras clássicas de onde uma partícula pode ou não estar. Há também a questão do spin. Elétrons têm uma propriedade chamada spin, que é frequentemente descrita como se o elétron estivesse girando em torno de seu próprio eixo. Mas isso é outra mentira pedagógica. Elétrons são, tanto quanto sabemos, partículas pontuais sem estrutura interna. Eles não podem estar literalmente girando porque não têm um eixo para girar. O spin é uma propriedade quântica intrínseca que não tem análogo clássico direto. É um momento angular intrínseco que a partícula simplesmente possui. E esse spin pode estar em superposição, apontando simultaneamente para cima e para baixo, em qualquer direção que você escolher medir. Experimentos de Stern e Gerlach demonstraram isso há mais de 100 anos. Você passa um átomo através de um campo magnético não uniforme, e o átomo é defletido para cima ou para baixo, dependendo do spin. Mas antes de passar pelo campo, o spin não estava apontando nem para cima nem para baixo. Estava em superposição. A medição força uma escolha. Então, o que realmente são átomos? São soluções para equações diferenciais parciais, especificamente a equação de Schrödinger, em 3 dimensões, com potenciais coulombianos. São padrões matemáticos que descrevem como campos quânticos se comportam em certas configurações. Quando você resolve essas equações para um átomo de hidrogênio, você obtém níveis de energia discretos, funções de onda com diferentes números quânticos, estrutura fina e hiperfina, todas essas propriedades que podemos medir e que concordam com os cálculos com precisão absurda, às vezes, de uma parte em 10 elevado a 12 ou melhor. A matemática funciona perfeitamente, mas o que a matemática descreve não são objetos no sentido comum. São distribuições de probabilidade, potencialidades, campos de possibilidades que se colapsam em algo parecido com realidade clássica, apenas quando interagimos com eles. E aqui chegamos à parte filosófica que eu acho mais profunda e mais desconfortável.
A realidade fundamental parece ser não local, não determinística e dependente do observador, de maneiras que violam profundamente nossa intuição macroscópica. Não local, porque o emaranhamento quântico permite que partículas separadas por distâncias arbitrárias influenciem instantaneamente os resultados de medições umas das outras. Não determinística, porque só podemos calcular probabilidades, não certezas, para resultados de medições individuais, e dependente do observador, porque a divisão entre sistema quântico e aparato de medição parece ser arbitrária e problemática, sugerindo que o ato de observação desempenha um papel constitutivo na realidade, não apenas passivo. Isso não significa que a realidade é uma ilusão ou que tudo é subjetivo. Os resultados experimentais são objetivos e reproduzíveis. A matemática é precisa, mas significa que a estrutura profunda da realidade não consiste de coisas, objetos independentes, com propriedades definidas existindo independentemente de nós. E, em vez disso, o que existe fundamentalmente são campos quânticos em superposição, descritos por funções de onda que evoluem deterministicamente até que interações as forcem a manifestar resultados específicos. Átomos emergem dessa estrutura como padrões estáveis, como soluções de equações, mas não como entidades sólidas com bordas definidas e localizações precisas. Depois de 50 anos trabalhando com essas ideias, calculando funções de onda, ensinando mecânica quântica para gerações de estudantes, ainda sinto um desconforto filosófico com tudo isso. A teoria funciona maravilhosamente bem. Ela é a teoria física mais bem-sucedida já criada, testada a níveis de precisão que fariam qualquer outra ciência morrer de inveja. Mas o que ela nos diz sobre a natureza da realidade é profundamente estranho, profundamente contra-intuitivo, e francamente desconcertante. E talvez devêssemos aceitar que nosso desconforto não é um problema com a teoria, mas uma limitação da nossa intuição, moldada por milhões de anos de evolução em um mundo macroscópico onde objetos clássicos e localização definida são boas aproximações. Então, quando você pensar em átomos daqui em diante, tente não imaginá-los como pequenas bolas sólidas. Tente pensar neles como nuvens de possibilidades matemáticas, como funções de onda que descrevem potencialidades, como padrões em campos quânticos que só se manifestam como partículas localizadas, quando forçados a isso por interações e medições. Essa é a imagem mais honesta que posso oferecer. Não é satisfatória no sentido de corresponder à nossa intuição, mas é o que a natureza nos mostra repetidamente em cada experimento que fazemos. E se isso o deixa desconfortável, bem-vindo ao clube. Todos nós que trabalhamos com mecânica quântica sentimos esse desconforto. A diferença é que aprendemos a aceitar que a realidade não precisa fazer sentido nos termos que gostaríamos. Ela simplesmente é o que é, e nossa tarefa como cientistas é descrevê-la com a maior precisão possível, não torná-la confortável para nossa psicologia macroscópica. Se você chegou até aqui e sua cabeça está explodindo um pouco, ótimo. Esse é exatamente o sentimento apropriado. Se você está confuso, fico feliz, porque confusão é o primeiro passo para o verdadeiro entendimento. E se você discorda de alguma coisa que eu disse, ainda melhor. Deixe suas objeções nos comentários, vamos discutir, porque essa é a única maneira de avançarmos. Curta o vídeo se você apreciou essa jornada pelo estranho mundo quântico. Se inscreva no canal, se quiser mais conteúdo sobre física fundamental, e compartilhe com alguém que ainda acha que átomos são objetos reais. Vamos espalhar essa inquietação produtiva, esse desconforto filosófico que nos lembra que a realidade é muito mais estranha e muito mais maravilhosa do que qualquer coisa que nossa intuição poderia ter inventado.